Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Esperemos que a internet hoje funcione. Portanto, estamos a transmitir neste momento em duas páginas, na página do YouTube e também na página da Igreja. E saudamos todos os doentes, nós temos em todas as comunidades, em todas as famílias, mas sobretudo na nossa comunidade, doentes, por quem precisamos de rezar, que precisam do gesto da nossa amizade, sobretudo da nossa oração. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que, apesar de tudo, somos o testemunho do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E num tempo em que a fé parece tantas vezes que está a níveis tão baixos, nós temos que levantar-nos e dar graças a Deus por tudo e pelos gestos de amor, de caridade e, sobretudo, o que significam as nossas igrejas que foram construídas nas terras para onde emigramos. Hoje celebramos São Fiel Sigmaringa, alemão, um advogado, um homem com muita coragem, que teve coragem para enfrentar os protestantes calvinistas e foi martirizado neste dia 24 de Abril, e nós lembramos-lo. Também rezamos com a família de nossa irmã Joana de Melo, que partiu, faz hoje o aniversário, e também o Alberto Rojão. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que deste a São Fiel a vitória do martírio, quando ele, inflamado no vosso amor, trabalhava pela propagação da fé, concedei-nos, por sua intercessão, que, enraizados na caridade, experimentemos com ele o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Consolidava-se e caminhava no temor do Senhor e crescia na consolação do Espírito Santo. Pedro, que percorria todas estas regiões, desceu também até junto dos fiéis que habitavam em Lídia. Encontrei lá, prostrado numa enxerga, havia 8 anos, um homem chamado Enias, que era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enias, Jesus Cristo vai curar-te. Levanta-te e compõe a tua enxerga. E ele pôs-se logo de pé. Todos
os habitantes de Lídia e de Saron e viram se converteram ao Senhor. Havia em Jope, entre os discípulos, uma senhora crente chamada Tabita, que quer dizer gazela. Era rica em boas obras e esmolas que fazia. Nesses dias caiu doente e morreu. Depois de a terem lavado, depositaram na sala superior. Como Lídia era perto de Jope, e os discípulos ouviram dizer que Pedro estava lá, enviaram-lhe 2 homens com este pedido: vem depressa ter conosco. Pedro partiu imediatamente com eles. Quando chegou, levaram-no à sala superior e apresentaram-se todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e mantos feitos por gazela. Enquanto estava ainda com elas, Pedro mandou sair toda a gente, pôs de joelhos e orou. Depois voltou-se para a defunta e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão e levantou-a, e, chamando os fiéis e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isto soube-se em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram:
Estas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: Por isso é que vos digo, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: Também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nesta missa, 2 da festa de São Fiel, do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69, poderia-se resumir e pode-se sublinhar aquela expressão de Jesus para os discípulos: Também vós quereis ir embora? E esta pergunta é uma pergunta que Jesus continua a fazer. Também vós quereis ir embora? Nós estamos num tempo de pandemia e de grandes dificuldades, e temos que perguntar se também queremos ir embora. Nós hoje celebramos um santo na Igreja, como sabemos, nos anos 1500, no século XVI, gerou-se dentro da Igreja um movimento chamado protestante, um movimento que teve 3 ramos. O ramo luterano, na Alemanha, sobretudo no norte, a partir da cidade de Göttingen, na Suíça, a partir de Calvino, e em Inglaterra, depois, com Henrique VIII. Que nós aqui no Canadá temos mais contacto com os anglicanos, também há luteranos, e a partir daí, a partir desta quebra dentro da Igreja, parece que neste momento as famílias dos evangélicos são cerca de 2.000 igrejas. Todas têm a verdade, todas encontraram a verdade, e todos, a igreja com quem falamos é a melhor, mas não há um entendimento, não há nenhum entendimento, nenhuma regra, nada. Mas assenta tudo contra o Papa, contra a Nossa Senhora, e a grande maioria também contra a Eucaristia, contra o Senhor que se dá no pão e no vinho. Mas o grande mal é o Papa, o Pedro, que Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro. São Fiel era um advogado alemão que se converteu, que aderiu à fé de Jesus Cristo, tornou-se frade capuchinho e ofereceu-se para ir para o meio dos calvinistas na Suíça, para debater com eles. E é aí no dia 24 de abril de 1622, portanto no século XVII, saindo da igreja depois de celebrar, já sacerdote, portanto abandonou a sua profissão de advogado, São Fiel caiu nas mãos de um grupo de soldados protestantes
dirigidos por um ministro da mesma seita, recusando-se a abraçar o calvinismo, declarou: eu vim para refutar os vossos erros e não aceitá-los. Em resposta, um dos hereges desferiu-lhe um golpe na cabeça, lançando-o por terra. O mártir conseguiu ainda pôr-se de joelhos e dizer: ó Maria, Mãe de Jesus, assiste-me nesta hora. Mas nós temos uma memória curta e também não é ensinado. Nós, os portugueses temos, só de uma vez foram mortos 40 missionários que iam a caminho do Brasil, no largo das Canárias, por estes mesmos calvinistas. São Santo Inácio de Azevedo, que nasceu no Porto e que foi para o Brasil, vendo a mansidão da obra, veio a Portugal e a buscar companheiros. Eram 32 portugueses e 8 espanhóis, castelhanos, mas são designados como os mártires do Brasil, e dirigiam-se à missão ao Brasil. Iam num conjunto de barcos e, portanto, foram interceptados na zona das Canárias e foram todos martirizados. 40, só de uma vez. O interessante que nós podemos analisar é que há certas verdades que, seja como for, tem que vencer. E portanto, muita gente dentro da família dos protestantes, os mais radicais foram os calvinistas. Mas Henrique VIII também, nós temos aqui a escola de São Tomás de Mora, aqui na cidade, que era o chefe, o responsável do Parlamento de Inglaterra, um grande intelectual, e que também foi martirizado porque se recusou a aceitar as ordens de Henrique VIII. E o interessante, por exemplo, nós vivemos num tempo em que nós, os cristãos, somos tratados como assim, gente desprezível, gente pouco instruída, pouco intelectual, que aceita Deus. Os intelectuais não aceitam Deus. Mas o interessante é que se continua com o mesmo. Seja como for, eles têm que impor a sua ordem. E neste momento estamos no início de uma caminhada muito perigosa. Mas está a repetir. E os cristãos têm que saber a sua história, saber o porquê. São João da Cruz, espanhol. São João da Cruz foi foi um grande combatente de todas as heresias propagadas no protestantismo. São João da Cruz foi o conselheiro, o diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, uma grande reformadora da Igreja. Foi perante um discurso de São João da Cruz no sul de Espanha que o nosso São João de Deus se converteu e se tornou o santo que hoje é, um santo dedicado aos doentes mentais. Mas São João da Cruz viveu num tempo, ele próprio escreve e diz: vivemos no tempo do nascimento do protestantismo, marcado pela divisão e pela ideia da fé pessoal, autónoma, subjetiva. Nós sabemos o que é isto. A fé pessoal. Ninguém toca nos princípios da fé. Quem é o Papa para dizer algo sobre a minha fé? E é este individualismo que foi crescendo, que nós estamos a viver hoje. A fé de um indivíduo que pode dispensar o que é objetivo, sacramental, dogmático, para aventurar-se em uma fé toda sua, em um crer pessoal, descontextualizado, fora de contexto, uma fé que se justifica sem obras, sem o necessário esforço do amor,
sem a meritória escolha da vontade, concede a liberdade do homem e a possibilidade de uma participação na vida divina. Na altura que viveu São João da Cruz, estava-se a descobrir o que era o movimento protestante. Que difundiu, e nós aqui na imigração temos este choque cultural, a fé pessoal, a liberdade pessoal, tudo pessoal. Não é preciso fazer nada, o que preciso ter fé, a graça vem de Deus, portanto eu em contato com Deus e ponto final. E isto reduz a pessoa humana. Não, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar, nós temos que caminhar e não é aceitar só aquilo que o nosso ambiente nos diz ou aquilo que parece normal à nossa volta. Não, temos que fazer esforço. O protestantismo introduz na teologia uma lógica individualista, da qual a livre interpretação. E por isso surgiram só igrejas evangélicas neste momento, calcula-se que sejam 2.000, porque este tem uma inspiração individual e convence 3 ou 4 e cria uma igreja. Não há fidelidade aos sacramentos, não há fidelidade à revelação, e nada dessas coisas importam. Vamos pedir ao Senhor que o martírio de São Fiel de Finca Maringa, que tanta importância e tão estimado é, sobretudo na Alemanha e na Suíça, que nos anime e que nos convide a refletir sobre o nosso caminho como cristãos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida iminente que há de vir. Amém. Irmãos, quando Pedro percorreu as comunidades do seu tempo, em todas elas sentiu a paz e a consolação do Espírito Santo. Oremos pelas igrejas e homens do nosso tempo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas particulares do território de Israel e pelos fiéis que são forçados a abandoná-las, pela falta de paz que ali se vive, oremos. Pelos que creem em Jesus e andam com Ele, e pelos que lhe dizem, como Pedro disse um dia: Tu tens palavras de vida eterna, oremos. Pelos discípulos que murmuram contra Jesus, e por todos os homens
que não acreditam às suas palavras, por acharem que elas são duras e não podem escutar-se, oremos. Pelos doentes que chamam por socorro como Ineias, e pelas viúvas que adoecem e morrem como Tabita, para que o poder de Cristo os reanime, oremos. Pelos que se juntam nesta igreja cada domingo para ouvirem a palavra salvadora de Jesus e receberem o seu corpo em comunhão, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família, concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós, nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Joana de Melo, Alberto Rojão, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que desta ação fiel, a vitória do martírio, quando ele, inflamado do vosso amor, trabalhava pela propagação da fé, concedei-nos por sua intercessão, que enraizados na caridade experimentemos com ele o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.